E aí galera, beleza? Hoje a gente vai começar com uma dica sobre ângulos, tá? A gente vai saber um pouquinho da definição, vai aprender como é que se classifica cada ângulo e aí a partir disso a gente no final vai fazer um exercício bem simples só para a gente entender. Lembrando que a gente está falando de um assunto de fundamental, ou seja, 7º ano, então por isso a gente começa do básico e vai aumentando cada vez mais. Então vamos lá. Aqui a gente está falando sobre ângulos. Ângulos, neste caso, de uma forma de elemento primitivo da geometria, a gente trabalha com duas semi-retas, tá? E essas semi-retas têm que estar no mesmo plano e também elas têm que ter a mesma origem. Ela tem um ponto em comum, que nesse caso aqui é o ponto O. Esse ponto O aqui, ele faz a ligação tanto com esse ponto A quanto com o ponto B, formando assim dois segmentos de reta. O segmento que vai de O até o A, certo? E o segmento que vai do O até o B. Sendo assim, o que é que a gente tem? Juntando esse segmento pelo mesmo ponto, que no caso que a gente conhece que é o ponto O, a gente vai formar um ângulo entre eles. Esse ângulo O, fazendo a ligação com o ponto A, forma uma semi-reta. Esse ponto O, fazendo a ligação com o ponto B, ele forma outra semi-reta. Fazendo a ligação no ponto que a gente chama de origem, que pra gente é o ponto O, a gente vai ter o seguinte: ela vai formar um ângulo aqui entre essas duas retas. E aí, o ângulo a gente vai definir por isso. Nesse primeiro momento, a gente vai definir como a ligação de duas semi-retas no mesmo plano, partindo da mesma origem, que no caso é o ponto O. E aí, a gente vai classificar esses ângulos de acordo com o tamanho em graus dele, porque o tamanho nesse caso vai ser medido em graus. Então a gente tem o seguinte, relacionando sempre as duas retas, você vai observar o seguinte: quando a gente chega aqui do ponto A para o ponto O, formando a primeira semi-reta, e aí do ponto O para o ponto B, formando a segunda semi-reta. Neste caso, essa ligação aqui, ela vai formar um ângulo de 180 graus. Fazendo um ângulo de 180 graus, a gente tem o que é classificado como ângulo raso, onde α, que é o nosso ângulo, ele vai ser igual a 180 graus. E agora a gente vai partir para esse formato desse ângulo aqui, que a gente vai conhecer como um ângulo agudo. O ângulo agudo vai ser um ângulo formado por duas semi-retas em mesmo plano, em que os seus graus, ou seja, a distância dessa semi-reta aqui, ela vai ser entre 0 grau e 90 graus. No caso, ela tem que ser maior do que 0 grau e menor do que 90 graus. Se ela for exatamente 0 grau, isso vai ser chamado de um ângulo nulo, tá? Se ela for exatamente 90 graus, isso vai mudar um pouco. Então, o que a gente vai ter? O ângulo agudo ele vai estar exatamente entre 0 e 90. Então, ele tem que ser maior do que 0, tá aqui, ó, alfa maior do que 0 e alfa menor do que 90, obrigatoriamente. Então, ela não pode ser 90. Todos os ângulos que estiverem dentro desse perfil aqui, maior que 0 e menor que 90, é chamado de ângulo agudo, tá? E aí a gente vai para o terceiro aqui, ó. O terceiro é quando esse ângulo alfa é exatamente 90 graus. Quando esse ângulo alfa é 90 graus, a gente tem o seguinte, ó. A gente representa por esse quadradinho aqui com um ponto no meio, essa é só a representação de 90 graus. Então, a gente, quando tiver isso, significa que ele é um ângulo reto, tá? Quando o alfa for exatamente 90 graus. E aí a gente vai para a quarta definição, que é a definição de ângulo obtuso. O ângulo, para ser obtuso, ele tem que ser alfa tem que ser maior do que 90 graus e alfa tem que ser menor do que 180 graus. Logo, qualquer ângulo que seja maior do que 90 graus e menor do que 180, a gente classifica como um ângulo obtuso, tá? Espero que vocês tenham gostado. E aí, fique ligado que a gente vem com mais dicas aí pela frente, tá? Um abraço! E aí, como exemplo para a gente observar como funciona, trazendo para esses elementos básicos, que são as duas semi-retas, a gente tem o seguinte: a gente tem um exemplo de um relógio analógico, onde ele tem dois ponteiros, que no caso para a gente vai representar as duas semi-retas, e a origem é exatamente o meio, o centro daquela circunferência lá. Então o que é que a gente vai ter? Ó,
A gente lembra que o ponto de origem é o ponto em que partem as duas semi-retas. Então a gente tem isso no relógio, observando esses 3 exemplos que eu fiz. E aí o que acontece? A gente vai analisar a parte interna do ângulo. Quando a gente observa a parte interna do ângulo, olha para esse primeiro relógio, esse relógio maior. Quando a gente observa, ele está marcando 3 horas. Como ele está marcando as 3 horas, a gente tem o seguinte, ele forma exatamente um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus, como a gente viu, é classificado como ângulo reto. Então a gente faz o seguinte, só para meio de representação, assim que a gente representa um ângulo de 90 graus, então vai ser dessa forma. E aqui, fazendo essa representação, esse aqui é o ângulo reto, que a gente já conhece. Então, ângulo reto, classificamos já essas duas semi-retas, representadas pelo relógio. E aí a gente vem para cá. Quando a gente vem para cá, analisando novamente a parte interna desse ângulo, que está sendo formado por essas duas semi-retas, que são os ponteiros do relógio, a gente vê que ela é menor do que 90 graus. Observando que no 3, quando ele marca as 3 horas, ele forma 90 graus. A gente trazendo para cá, ele fica menor do que esse ângulo. E aí a gente lembra, quando o ângulo é maior do que 0 grau e é menor do que 90 graus, a gente tem o ângulo agudo. Então a gente pode classificar esse aqui como ângulo agudo. Beleza. No nosso último relógio, a gente tem esse ângulo interno aqui um pouco maior. Então a gente observa, para trabalhar esse ângulo interno aqui, a gente toma como referência um ângulo de 90 graus. Tomando como referência um ângulo de 90 graus, a gente observa que os ponteiros estão diferentes aqui. Ele está passando do 3. Quando ele está passando do 3, significa que ele é maior do que este que a gente marcou, o terceiro aqui, que é o ângulo reto. O ângulo reto, relembrando, a gente é 90 graus. Quando a gente vê que é maior do que 90 graus, a gente já lembra do ângulo obtuso. Por quê? O ângulo obtuso é maior do que 90 graus, mas ele é menor do que 180. E é exatamente onde se classifica, onde se encaixa esse ângulo aqui. Então, para fim, a gente entende que esse ângulo aqui é o ângulo obtuso. E dessa forma, a gente encerra o nosso exercício prático, para a gente entender como é que funciona um pouco dessa relação entre os ângulos. Então, pessoal, gostou da nossa dica? Falando um pouco sobre ângulos. E aí, se rolou alguma dúvida, deixa a dúvida nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo, se você quer ver sobre outro assunto que você está estudando, e fala com a gente nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, Tudo On Reforço, onde você pode entrar em contato, deixar sua mensagem e sempre estar pedindo conteúdos que a gente sempre vai estar postando. Muito obrigado!